O diabo se move pela ignorância espiritual. Olha que afirmação. Por onde o diabo se move? Ele é o líder do império das trevas, na escuridão, naquilo que é fechado, né? E quando a gente fala que ele se move na ignorância espiritual, se você der uma olhada geral, não é de fato isso que acontece. Só que o interessante é que a ignorância é um antônimo de conhecimento. Só que o diabo não vai fazer proposta, você se fizer isso ou aquilo, né, para você ficar ignorante. Ele vai promover outro tipo de coisa. Se você vê em Gênesis capítulo 2 e 9, onde Deus plantou todas as árvores, ele do solo da terra produziu, ele gera a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Conhecimento, bem e mal, olha só. Ele vai falar para Eva, lá na frente, no capítulo 3, na tentação, a Eva fala, não, se nós comer, nós vamos morrer. Ele fala, não, não é isso. É certo que se você comer, seus olhos vão abrir e vai te dar conhecimento. Então ele propõe para Eva conhecimento. Mas ele não faz? Sim. Ele vai apontar um tipo de conhecimento que oculta o conhecimento da verdade, conhecimento de Deus. E esse é tão tênue que a gente falando que ele se move pela ignorância espiritual mesmo, onde a pessoa, porque a ideia dele é apagar Deus, é apagar o Filho de Deus, o Espírito Santo. O diabo, a função dele é fazer com que as gerações, as nações, os povos, por mais que sejam religiosos, espiritualistas, que sejam filósofos, povo de conhecimento, é um tipo de conhecimento que abafa o outro. Então, ele vai promover a pessoa, conheça, enquanto esse conhecimento vai esconder a luz de verdade de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Quando Jesus, ele está fazendo o ministério dele, capítulo 12 de João, depois que ele ressuscita Lázaro, aquele poder maravilhoso, 4 dias Lázaro está morto, e ele ressuscita Lázaro e o milagre expande de maneira tão poderosa. Se você ver no capítulo 12 ali, depois do 30, a gente vai ver que uns gregos vêm, querem conhecer Jesus por toda a fama que ele tem. Então, quando os gregos vieram, e os gregos era o pai do conhecimento, sempre foi, na verdade, um povo de muito conhecimento, cultura, domínio da arte de letras e poemas. Meu Deus, eles são assim. E esse conhecimento, quando esse povo vem, quando o conhecimento do mundo vem, Jesus já fala assim, olha, é chegada a minha hora e o meu momento. Mas é interessante que Jesus aponta isso para os fariseus e para os que estão ali, que eles estão ofendidos porque o mundo inteiro está vindo buscar Jesus. E os fariseus estão orgulhosos, cegou o entendimento. Os fariseus, essênios, escribas e todo aquele povo estudioso da época que conheciam a Torá, a lei, mesmo esse povo tendo contato, eram religiosos, espiritualistas, tinham a palavra, eles não tinham a luz de Deus, mesmo tendo as escrituras. O diabo tinha permitido que eles tinham um certo conhecimento, mas aquele certo conhecimento manipulado pelo diabo com soberba, arrogância, orgulho, que tinha muito no meio religioso, né? O meio religioso, ele tem muito orgulho, eu sei, eu conheço, eu é que domino. E justamente esse sentimento não permite que eles vejam o Rei da Glória, não permite que eles tenham conhecimento real do Deus vivo. Então Jesus cita para eles, olha só, se você abrir em João 12, 40, olha o texto. Porque ele está citando, João está citando o que Jesus citou. Jesus citou Isaías dizendo, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração. Duas coisas, olhos e o coração. Compreensão natural, compreensão espiritual, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Para ser curado tem que se converter, mas para converter tem que ver com os olhos, perceber com o coração. Você entende o processo? Às vezes a pessoa está usando os olhos, mas não está vendo com clareza, e o coração não compreende de forma tão clara. E eles não voltam para Cristo para serem curados. Quem creu na nossa pregação? Foi a pergunta do profeta Isaías. Quem creu em nossa pregação? Quem deu ouvido ao que nós falamos? Então, para dar crédito, precisa ter quem prega. E quem prega precisa ter a verdadeira luz de Deus, o conhecimento de Deus, não apenas o conhecimento da psique, não apenas do entendimento cultural, sabe? Mas uma luz além, que ela vem pelo contato íntimo com Jesus. Veja só que a palavra cegar aí no grego tem a ideia de embotar o discernimento mental.
fechou, travou a compreensão mental. Eles conhecem apenas uma parte, não o todo. Foi travada a mente deles. Obscurecer a mente. Essa é a ideia do texto que nós estamos partilhando em João 12, 40. A palavra entendimento, quando fala que cegou o entendimento daqueles que não possuem fé. Veja, nem todos aqueles que estão perto da palavra de Deus possuem fé, queridos. Devia ser. Mas é uma linha tão tênue. Os religiosos da época de Jesus tinham toda a palavra, assim que eu digo, escrita no momento, a Torá, as leis, as práticas, os rituais, mas eles não tinham vida, eles não possuíam a revelação. Tinham conhecimento num nível, mas a mente deles estava embotada. É que o texto afirma para nós. E o entendimento ali é noema, que fala de percepção mental, ou aquilo que pensa sobre a mente, pensamentos ou propósito. E veja que Jesus afirma para esse mesmo pessoal: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer ali fala de intimidade profunda. Eles tinham uma verdade na Torá. Jesus confrontou o tempo todo os religiosos porque eles tinham um tipo de conhecimento, mas lembra que Satanás está o tempo todo movendo na ignorância espiritual? Eles ficavam até ofendidos quando Jesus falava para eles os textos que eles estavam afirmando, mas eles não tinham total convicção daqueles textos. Jesus falou, ó, esse mesmo texto, Jesus dava luz para eles. Tem alguns momentos que fala assim, ó, o povo admirava Jesus porque eles ensinavam, mas como quem tem autoridade, não como os escribas e os fariseus. Você entende que tem um tipo de conhecimento com vida, que ele é autêntica autoridade, mas outro que não tem? E por fim, Jesus chama para essa profunda libertação, que é eleutero, que está lá em João 8:36, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê? Do domínio do diabo. Quando eu tenho a luz de Jesus, quando eu recebo a luz, tudo aquilo que me domina como pecado, como trevas, isso é arrancado da minha vida. Quando eu recebo a luz, quando eu saio da ignorância espiritual, eu tenho a palavra, mas tenho uma revelação. É a palavra revelada no meu coração fará com que eu ande em novidade de vida. Sabe quantas pessoas têm textos bíblicos, têm a palavra ali, mas a sua conduta, a sua vida é totalmente fora do texto que eles conhecem ou que eles mencionam? Por quê? Porque eles não têm essência, não têm luz, não têm vida mesmo. E aí o diabo pode se mover. Cuidado. Não permita que Satanás mova na ignorância espiritual. Receba Jesus de forma íntima, de forma poderosa. Desenvolva essa vida com o Senhor. Permita que a palavra de Deus te conduza profundamente para a vida e para a bênção, em o nome de Jesus. E fora com Satanás e sua ignorância espiritual. Fique alerta, fique atento, fique sintonizado. Deus te abençoe.